Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus faz duas comparações maravilhosas a respeito do reino dos céus, que é o tesouro escondido e a pérola encontrada. Agora, para nós entendermos estas comparações, nós precisamos atentar a um detalhe. O nosso lecionário, ele inicia dizendo assim: naquele tempo, Jesus disse às multidões. Essa frase, ela não está no Evangelho, foi um acréscimo do lecionário. Mas, infelizmente, aqui o lecionário, ele escorregou. Por quê? Porque Jesus não disse isso às multidões. Eu fui verificar lá no dicionário em latim para saber se o problema era com a nossa tradução, mas não é da tradução. De fato está lá. Naquele tempo Jesus disse turbis às multidões. Mas na verdade deveria estar lá discípulos, aos discípulos. Por quê? Porque no versículo 36 desse capítulo, Jesus despede as multidões e privadamente em casa explica a parábola do joio para os seus discípulos. E então ele faz essas duas comparações. Por que esse detalhe é tão importante? Porque o próprio Jesus disse que falava às multidões em parábolas, mas aos discípulos ele explicava tudo. Portanto, aqui que ele acabou de explicar a parábola do joio, ele faz essas duas comparações e quando ele termina, ele pergunta aos discípulos: vocês entenderam? Eles dizem: entendemos. Ou seja, não era necessária explicação porque não era uma parábola, era uma comparação. E Jesus está aqui comparando o quê? Veja, os discípulos, ou seja, aqueles que já têm fé, são aqueles que já encontraram a palavra de Deus e que já têm acesso às Sagradas Escrituras. Portanto, a interpretação destas duas comparações é que Jesus está dizendo que quando nós temos acesso às Sagradas Escrituras, à Bíblia, nós então vemos este fenômeno do tesouro escondido e da pérola encontrada. E a prova disso é que mais adiante, alguns versículos mais abaixo, Jesus diz que assim é o reino dos céus, porque o reino dos céus é como um escriba, ou seja, uma pessoa que lê as Sagradas Escrituras e de lá tira coisas novas e velhas. Portanto, ele está se referindo a este contexto de leitura da Bíblia. E aí vem a beleza. O que é que nós encontramos? Que tesouro escondido é este que está na Bíblia? Que pérola preciosa é esta que nós temos que encontrar? Trata-se de Jesus. Sim, dentro das Sagradas Escrituras nós temos esta presença do tesouro escondido. Mas somente aquele que é discípulo, não a multidão, que tem fé e que consegue enxergar esse tesouro escondido. Somente aquele que verdadeiramente tem fé e se encontra com Jesus no ato de fé é que consegue encontrar a pérola preciosa. E aí o resultado é que ele vai e vende tudo alegremente. Ou seja, a realidade de que nós podemos e devemos dar a nossa vida por inteiro a Jesus. Vejam que estas semelhanças, estas comparações feitas por Jesus são o antípoda daquilo que nós temos no jovem rico. O jovem rico que não tinha esta fé e não encontrou o tesouro escondido, nem a pérola preciosa. O jovem rico não foi e vendeu tudo alegremente. Afastou-se triste, com tristeza no coração. Por isso, quando nós, ao examinarmos as Escrituras, vendo lá coisas velhas, mas também coisas novas, encontramos o tesouro escondido, encontramos a pérola preciosa que é o amor de Jesus por nós, este encontro pessoal com Cristo, a nossa vida muda. Nossa vida muda completamente porque, tomados de alegria, nada mais é um peso. Este é o jugo suave, este é o fardo leve. Ao invés de carregarmos o fardo pesado que nos cansa, o fardo da concupiscência, da carne, da vida sem o Cristo, agora podemos exultar de alegria, vender tudo e entregar tudo por Ele, porque o encontramos. Fomos amados com um amor eterno, um amor infinito. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.